Olá, psicólogos e psicólogas, nós estamos de volta com essa que é a segunda aula do nosso curso para o TRT15. Então, sem enrolação, vamos lá, vamos dar continuidade. Nós estávamos falando sobre os conceitos da avaliação psicológica, trouxemos algumas questões e agora nós vamos falar sobre os objetivos da avaliação psicológica, e para isso eu trouxe aqui um texto muito conhecido, tá? Da Cunha, tá? Psicodiagnóstico 5, que você precisa conhecer porque cai muito nas provas, tá? Segundo a Cunha, objetivos da avaliação psicológica ou objetivos do psicodiagnóstico, ela faz essa mesclagem no livro, tá? São o seguinte, olha só. Classificação simples se refere à comparação de amostra do comportamento do examinado com os resultados de outros sujeitos da população geral e de grupos específicos, com condições demográficas equivalentes. Esses resultados são fornecidos em dados qualitativos, tá? E eles são classificados sumariamente como uma avaliação de nível intelectual, tá bom? Bom, vamos lá? Descrição ultrapassa a classificação simples, interpretando diferenças de scores, identificando forças e fraquezas e descrevendo o desempenho do paciente. Como terceiro, nós temos a classificação nosológica, que se refere a hipóteses iniciais que são testadas tomando como referência critérios diagnósticos. Então aqui nós podemos entender que existe uma identificação dos sintomas por meio de critérios já estabelecidos, como a CID-10, como o DSM-5, tá? Existem também testes de hipóteses diagnósticas, onde no psicodiagnóstico deve ser aplicado junto com outras técnicas, tá bom? Diagnóstico diferencial. São investigadas irregularidades ou inconsistência do quadro sintomático para diferenciar alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou a natureza da patologia. Avaliação compreensiva. É determinado o nível do funcionamento da personalidade. São examinadas as funções do ego, em especial a de insight, e condições dos sistemas de defesa. Isso para facilitar a indicação de recursos terapêuticos e também para prever, tá, uma possível resposta aos mesmos recursos, tá bom? Entendimento dinâmico. Ultrapassa o objetivo anterior, que seria a avaliação compreensiva, por pressupor um nível mais elevado de inferência clínica, havendo uma integração de dados com a base teórica. Aqui se permite chegar a explicações de aspectos comportamentais que nem sempre eles são acessíveis dentro da entrevista, tá bom? E também se permite chegar a uma antecipação de fontes de dificuldades na terapia e também em cima de uma definição de focos terapêuticos, tá bom? Prevenção. Procura identificar problemas precocemente, avalia riscos, faz uma estimativa de forças e fraquezas do ego e sua capacidade para enfrentar situações novas, difíceis e estressantes. Prognóstico. Determina o curso provável do caso. E por fim temos a perícia forense, que fornece subsídios para questões relacionadas à insanidade, competência para o exercício das funções de cidadão, avaliação de incapacidades ou patologias que podem se associar às infrações da lei, etc. Bom, agora nós vamos falar sobre o conceito de psicodiagnóstico. Nós falamos sobre o conceito da avaliação psicológica, agora sobre o psicodiagnóstico. Segundo Cunha,
Psicodiagnóstico é um processo científico que é limitado no tempo, tá? E que também utiliza técnicas e testes psicológicos em nível individual ou não, seja para entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e também avaliar aspectos específicos, ou também para classificar o caso e prever o curso possível, comunicando os resultados na base dos quais são propostas as soluções, se for o caso. Então, uma coisa interessante aqui é que enquanto na avaliação psicológica existe um foco mais globalizado, já no psicodiagnóstico não, existe um foco mais específico que busca entender essa queixa, tá? Inclusive, na avaliação psicológica, enquanto o psicodiagnóstico é voltado para a queixa em si, não. Na avaliação psicológica existe a possibilidade, inclusive, de uma ampliação dessa própria queixa, tá bom? Bom, ainda dentro do conceito de psicodiagnóstico, a autora ainda traz que o psicodiagnóstico ele é uma avaliação psicológica, tá? Feita com propósitos clínicos. Isso precisa ficar muito claro. Falou em psicodiagnóstico, falou em propósitos clínicos, tá bom? Portanto, não abarca todos os modelos de avaliação psicológica. Para ela, o psicodiagnóstico, enquanto estrutura, possui algumas unidades que são fundamentais. Primeiro, o sujeito ou examinando, o psicólogo, os testes ou as técnicas psicológicas, o informe psicodiagnóstico e também o receptor. Ainda dentro desse conceito de psicodiagnóstico, é importante entender que esse processo ele visa identificar forças e fraquezas do funcionamento psicológico, tá? Eu vou trazer daqui a pouquinho, após esse texto aqui, uma questão do ano de 2018 agora, que acabou de sair, que vem falar acerca desse tema. Então, presta atenção, tá ok? Se trata de um processo que visa identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico com foco na existência ou não de uma psicopatologia. Isso não significa que a classificação psiquiátrica seja um objetivo precípuo do psicodiagnóstico, mas sim que para medir essas forças e fraquezas no funcionamento psicológico, devem ser considerados como parâmetros os limites da variabilidade normal. O psicólogo clínico deve, segundo Cunha, entender o vocabulário, o modelo conceitual, a dinâmica e as expectativas da fonte de encaminhamento. Então, uma coisa muito importante que você precisa guardar é o seguinte: coisas que o psicólogo precisa entender, tá ok? Ele precisa entender esse vocabulário, esse modelo que é conceitual, tá? A dinâmica do processo e também as fontes de encaminhamento. Isso é de grande importância, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de trazer, antes da questão, tá? Os passos do psicodiagnóstico. Por quê? Porque esses passos eles estão relacionados àquilo que o psicólogo precisa entender, tá bom? Então olha só o que diz a respeito desses passos. Os passos do psicodiagnóstico, com base em um modelo psicológico, tá, de natureza clínica, são levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da consulta, a definição das hipóteses iniciais e dos objetivos do exame. Bom, aqui se inicia o contato com o cliente, levando em consideração as suas fantasias, as suas ansiedades, as suas defesas, tá? E a partir disso vai se fazer uma investigação, né, tanto individual quanto familiar, através da anamnese. Para quê? Para que possa se levantar as hipóteses diagnósticas.
planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exames psicológicos. Aqui então vem se fazer um estudo do material coletado e um apontamento das estratégias das avaliações posteriores, tá bom? Aqui vem se fazer também a escolha de baterias e testes e demais instrumentos que possam ser necessários, como entrevistas com outras pessoas envolvidas na questão, por exemplo. Levantamento quantitativo e qualitativo dos dados. Estamos falando aqui de instrumentos já definidos na etapa anterior, tá? E também de um levantamento que seja quantitativo e qualitativo. Integração de dados e informações e formulação de inferência pela integração dos dados, tendo como ponto de referência as hipóteses iniciais e também os objetivos do exame. Temos então um estudo e uma inter-relação dos dados obtidos em todos os momentos, tá? Com um olhar dirigido diretamente à queixa que nos é trazida. Isso para quê? Isso para observar os pontos obscuros, para observar os focos conflitivos, tá? Confirmando ou modificando as hipóteses que são iniciais. E por fim, comunicação de resultados e orientação sobre o caso. O psicodiagnóstico ele é finalizado com a entrevista devolutiva a quem se destinou a avaliação. Após esse momento, só então será destinado essa devolutiva para os outros membros da família ou mesmo para quem solicitou a avaliação. Bom, agora eu trago essa questão que é do ano de 2018. Olha só o que ela diz. O psicodiagnóstico é um processo que tem como objetivo identificar forças e fraquezas no funcionamento psíquico. Até aí nós já vimos na teoria, não? Com foco na existência ou não de psicopatologia. Desse modo, alternativa A. Antes de iniciar o processo diagnóstico, o psicólogo ele precisa entender as razões do encaminhamento para que possa responder às especificidades da solicitação e demanda. Nós lemos algo muito parecido com isso na teoria, não? Vou até voltar aqui. Quando ele diz, o psicólogo clínico deve, segundo Cunha, entender o vocabulário, o modelo conceitual, as dinâmicas e as expectativas da fonte de encaminhamento. Com isso, realmente nós temos a nossa questão, a alternativa correta, a alternativa A, tá certo, pessoal? Bom, uma coisa muito importante, agora nós vamos sair um pouco da Cunha, tá? E vamos entrar um pouco em Ocampo, autora também muito recorrente nas provas, tanto a FCC quanto o VUNESP, tá ok? O que ela vem dizer? Ela vem dizer acerca do psicodiagnóstico que ele se configura numa ação ou numa situação, na verdade, com papéis muito bem definidos. Olha aqui. Segundo Ocampo, o processo psicodiagnóstico configura uma situação com papéis bem definidos e com um contrato, tá? Isso nós chamamos de enquadramento, no qual uma pessoa, o paciente, pede que a ajudem e a outra, o psicólogo, aceita o pedido e se compromete em satisfazê-lo na medida de suas possibilidades. Essa é uma situação que é bipessoal, ela tem uma duração limitada, tá? E o seu objetivo qual é? É conseguir uma descrição e uma compreensão o mais profunda e completa possível da personalidade, olha aqui, total do paciente e também do grupo familiar. Uma coisa muito importante para que nós possamos entender esse processo é que os aspectos dele abrangem o passado, tá? O presente, que é o diagnóstico, e também o futuro, que vem a ser o prognóstico dessa doença, tá ok? Existe aí alguns objetivos, tá? Dentro desse processo,
no qual ele vai se utilizar de técnicas como projetivas, técnicas como entrevistas semidirigidas, tá? Ou mesmo a entrevista de devolução. Todos essas técnicas, esses mecanismos, eles fazem parte desse processo psicodiagnóstico. Ainda falando desse processo de psicodiagnóstico, o campo vem dizer que ele é reconhecido através dos seguintes passos: primeiro contato e entrevista inicial com o paciente. Aqui no momento da abertura é importante definir que nós estabelecemos o primeiro contato com esse paciente, quer seja direto, né, via pessoalmente ou telefone, ou quer seja de modo indireto, via os seus familiares, tá? Também se inclui aqui a primeira entrevista, ou mesmo a entrevista inicial. Aplicação de testes e técnicas projetivas. Nesse segundo momento, consiste a aplicação da bateria de testes que foi selecionada pelo psicólogo para ordenar aquele caso, tá bom? Também se inclui aqui o tempo em que o psicólogo ele vai se dedicar para o estudo do material que foi escolhido, tá bom? Encerramento do processo, que seria uma devolução oral ao paciente ou mesmo aos seus pais, e também a um informe escrito para o remetente. O terceiro e o quarto momento, eles são integrados pela entrevista de devolução, tá? Onde vai ser informado ao paciente acerca deste processo. E também esses momentos consistem na elaboração do relatório, do informe que vai para o psicólogo que solicitou. Quando nós ainda estamos dentro da entrevista de devolução, vai ser passado para esse paciente acerca da orientação, acerca do que foi pensado para um futuro encaminhamento para ele. E por fim nós temos o enquadramento, tá? Utilizar o enquadramento significa manter certas variáveis que intervêm nesse processo do saber. Quais são essas variáveis? Seria o esclarecimento dos papéis respectivos, ou seja, a natureza e limite da função que cada parte integrante do contrato desempenha, os lugares onde serão realizados a entrevista, o horário e a duração do processo, isso é de grande importância dentro do enquadramento, tá? E os honorários, ok? Não se pode definir o enquadramento com uma maior precisão, porque o seu conteúdo e o seu modo de formulação dependem em muitos aspectos das características dos pacientes, né, no caso, e também dos pais, tá bom? Bom, agora nós vamos falar acerca da entrevista psicológica, dos instrumentos da avaliação psicológica, tá? Tanto a entrevista quanto os testes e seus diversos tipos. E para isso também nós vamos usar várias fontes, tá? Começando pela Resolução 007 de 2009, tá bom? Que ela vem dizer acerca desses testes psicológicos e também das entrevistas. Olha só o que ela diz. Os instrumentos de avaliação psicológica mais utilizados são os testes psicológicos e as entrevistas psicológicas. Entretanto, o rol de possibilidades de instrumentos é bastante variado, incluindo também os questionários, as observações situacionais e outras técnicas reconhecidas pela psicologia. No que se refere à entrevista psicológica, ela é uma conversação dirigida a um processo que é definido de avaliação. Sua função básica é prover o avaliador de subsídios técnicos acerca da conduta, comportamento, conceito, valores e também opiniões do candidato, completando seus dados obtidos pelos demais instrumentos utilizados. A entrevista psicológica deve ser utilizada em caráter inicial e faz parte do processo de avaliação psicológica. O psicólogo ele deve, portanto, planejar e sistematizar a entrevista a partir de indicadores objetivos de avaliação correspondentes aos que pretende examinar.
O psicólogo deve, durante a entrevista, verificar as condições físicas e psíquicas do candidato ou mesmo do examinando, tá? Tais como se ele tomou alguma medicação que possa interferir no seu desempenho, se ele possui problemas visuais, se ele está bem alimentado ou mesmo descansado, se o candidato ele não está passando por algum problema situacional ou mesmo qualquer outro fator existencial que possa alterar o seu comportamento. É durante esse procedimento que o psicólogo vai ter condições de identificar o que pode interferir negativamente dentro desse processo, tá? E daí ele vai se organizar para, mesmo que seja cancelar a testagem, para não prejudicar o candidato, tá? Note que uma coisa importante é que agora eu já estou levando a entrevista também para o campo do organizacional, digamos, né, dos candidatos, tá? A avaliação psicológica ela não está somente relacionada às doenças, tá? Mas ela está relacionada também à questão organizacional, bem como as questões de trânsito. Aliás, esta resolução ela se refere ao trânsito, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos falar sobre Blagger agora, tá? Não, melhor não, nós não vamos falar sobre Blagger. Nós vamos dar um breve intervalo nessa aula, tá? Vamos descansar um pouco e daqui a pouco nós retomamos para a terceira aula, tá bom? Então, um grande abraço para você e até já!